Com mais de 240 mil cotistas, o MXRF11 certamente é um dos fundos imobiliários mais populares que a gente tem na nossa bolsa de valores. Mas será que é para tudo isso mesmo? É justamente essa pergunta que eu quero te responder no vídeo de hoje. Vou te falar alguns pontos importantes sobre o fundo imobiliário Maxi Renda, o MXRF11, além também de te mostrar uma simulação de quanto teria rendido R$10 mil investidos nesse fundo há 5 anos atrás e também se você investisse hoje. Então já senta o dedo no like aí embaixo para me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas e vem comigo nessa simulação. E mais uma coisa, eu sou cotista do MXRF11, eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira. E você, também está aí comigo dentro desses 240 mil donos de pelo menos uma cota desse fundo? Lembrando que se você ainda não conhece esse fundo imobiliário, nesse vídeo aqui tem uma análise bem completinha que eu fiz sobre ele, realmente entrando no detalhe para saber se esse fundo é ou não um bom investimento. Mas mesmo assim, se você ainda não assistiu, vou fazer um resuminho rápido aqui para você que está me assistindo agora. O MXRF11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido. Como assim, né? Ele não é nem um fundo de tijolo, nem um fundo de papel e nem um FOF. Ele é simplesmente uma mistura dessas três classes. Ele investe em imóveis físicos, investe em CRIs e investe também em cotas de outros fundos imobiliários. E essa diversificação da carteira é justamente um dos maiores atrativos do MXRF11, principalmente para quem está começando agora na Bolsa de Valores. Por exemplo, se a gente pegar o último relatório desse fundo que está disponível para a gente, que no dia que eu estou gravando esse vídeo é o de agosto, a gente vai ver que ele tem 70% do seu patrimônio investido em CRIs, que são títulos de renda fixa, atrelados ao mercado imobiliário, tem 5% do seu patrimônio em imóveis, outros 5% em FIIs, em cotas de outros fundos imobiliários e 20% em caixa. Mas eu já te adianto que esse caixa está alto por conta da subscrição recente que teve do MXRF11. E se a gente for olhar a carteira dele, por exemplo, esse DP que você está vendo aí vem de direito de preferência. E o caixa sobras são justamente as sobras dessa última subscrição. Além disso, outra coisa que faz esse FII ser extremamente popular é o preço da sua cota, que costuma estar sempre ali próximo de R$10, o que faz com que qualquer dinheirinho que sobra aí para você já dê para você investir nesse fundo e comprar aí pelo menos uma cotinha. Mas não se engane em pensar que porque o preço da cota do MXRF11 é mais baixo, é porque ele é um fundo mais barato do que aqueles fundos que tem cota na casa dos 100 ou R$200. O preço da cota de um fundo imobiliário nada tem a ver com a noção de barato ou de caro. Para isso é ideal que você olhe outros indicadores, como por exemplo o P sobre VP, que é o indicador preço sobre valor patrimonial. Mas o que é esse tal valor patrimonial, né? E para deixar a sua vida mais fácil, a gente vai falar sobre o valor patrimonial por cota. Que para você chegar nesse valor, o que você precisa fazer é basicamente somar o valor de todo o patrimônio do fundo e dividir pelo número de cotas que ele tem no mercado. Então, aqui no caso do MXRF11, ele tem um valor patrimonial por cota de R$10,17 e está sendo negociado no mercado por R$10,43, ou seja, ele está sendo negociado por um preço acima do valor do seu patrimônio. E para saber quanto acima, a única coisa que você precisa fazer é pegar esse preço por cota no mercado e dividir pelo preço por cota patrimonial, que no caso do MXRF11 a gente vai chegar em um valor de 1,03, que é justamente o seu indicador P sobre VP. E é esse indicador que você pode usar para comparar fundos imobiliários diferentes e não simplesmente comparar preço da cota, porque aí você vai estar pegando uma informação que simplesmente não serve de nada. E o MXRF11 é um fundo imobiliário que tem um patrimônio de 1,6 bilhão de reais e está com dividend yield de 0,64% ao mês. Muito bom! E um acumulado nos últimos 12 meses de 8,70%, se mostrando ser aí um excelente pagador de dividendos, o que também chama bastante a atenção dos investidores, porque se a gente for lembrar,
a nossa taxa Selic está em 2% ao ano. Então você ter um fundo imobiliário na sua carteira que paga aí quase 9% de dividendos ao ano, já isento de imposto de renda, é muito atrativo. Mas aqui você também precisa tomar cuidado, porque tanto em fundos imobiliários quanto em ações, por exemplo, você não pode olhar só para o dividend yield desse ativo, porque isso pode te levar a fazer uma análise equivocada. Porque, afinal, o dividend yield é uma medida de quanto foi pago de dividendo no passado, né, nos últimos 12 meses ou no último mês. E você não pode assumir que esse valor que foi pago é também o que vai ser pago no futuro. Você pode usar isso como uma estimativa, tá? Mas não é uma certeza. Lembra sempre que quando a gente fala de investimentos, rentabilidade passada não é garantia de lucro futuro. Mas então, usando esses dados para fazer uma estimativa, se você pegar 10 mil reais hoje e investir tudo no MXRF11, considerando esse preço de cota de R$ 10,43, você conseguiria comprar 958 cotas. E se a gente simular um dividend yield atual de 8,70%, que dá aí mais ou menos 7 centavos por cota por mês, isso te daria um rendimento de R$ 804 por ano ou R$ 67 por mês. Ah, Gustavo, mas isso é pouco. Olha só, com 10 mil reais você conseguir aumentar sua renda mensal em R$ 70, eu não acho pouco não. Ainda mais que isso já é isento de imposto de renda. Faz a proporção desse valor. Se você tiver 50 mil investidos, já são R$ 350 a mais. Se você tem 100 mil investidos, você já ia estar aumentando aí a sua renda mensal em R$ 700. É quase um salário mínimo, já isento de imposto. Fora que enquanto você ainda trabalha, né, você ainda é ativo no mercado de trabalho, não precisa usar esse dividendo para gastar, né, para custear a sua vida, você pode simplesmente comprar novas cotas desse fundo ou investir em outra coisa, né, em outro ativo. E é assim que você começa a formar a sua bola de neve dos juros compostos. E nesse fundo especificamente, como o preço de cota dele é bem baixo, com esses R$ 70 a mais por mês, você já consegue comprar aí quase 7 novas cotas todos os meses, aumentando então cada vez mais a sua renda mensal. E quer ver só uma coisa? Vou te mostrar agora quanto que teria rendido de dinheiro para você se você tivesse feito esse investimento de 10 mil reais no MXRF11 há 5 anos atrás, lá no comecinho de 2015. Considerando o preço de cota no dia 1º de janeiro de 2015, que estava R$ 7,93, com 10 mil reais a gente compraria 1.261 cotas. E se eu pegasse todos os dividendos recebidos ao longo de todo esse tempo e reinvestisse comprando novas cotas do MXRF11, hoje, 5 anos depois, a gente teria 2.145 cotas, que, considerando o mesmo dividend yield da primeira simulação de 7 centavos por cota, já daria aí R$ 150 mensais livres de impostos. E aí uma métrica que muita gente que está começando acaba esquecendo de olhar, que é o seu yield on cost, ou seja, quanto você está recebendo de dividendo considerando o valor que você de fato investiu e não o valor que você tem hoje, né? Não o valor de mercado da sua cota, mas sim o seu preço médio. Então o seu yield on cost nessa simulação seria de 1,5% ao mês, que é o equivalente a 19,5% ao ano só de dividendos. Lembrando sempre, eu gosto de bater nessa tecla, que isso já é isento de imposto. Fora o ganho de capital que você teria ao longo desses 5 anos, de aproximadamente mais uns 40%. É esse o grande poder dos juros compostos. Quando você dá tempo a ele para trabalhar e para mostrar aí toda a sua mágica, ele te recompensa com muito dinheiro na sua conta. E é essa mentalidade que você precisa ter nos seus investimentos. Ah, Gustavo, mas eu não sei o que investir, eu não sei o que comprar. Não tem problema, delega isso então. Investe em um fundo de investimentos, onde você vai ter um gestor e uma equipe profissional que vai escolher aí quais são as melhores oportunidades para o seu dinheiro. Ah, Gustavo, mas se eu reinvestir em fundos eu não recebo dividendos então. Entenda uma coisa, você precisa ter uma carteira diversificada e equilibrada. Não é 100% do seu patrimônio investido que precisa te gerar dividendos. Ainda mais se você, assim como eu,
está na fase da sua vida de construção de capital, né? De construção de patrimônio. O dividendo é importante? É claro que é importante, mas ele é mais importante para quem já está na fase da vida de desfrutar do seu patrimônio, que não é mais ativo no mercado de trabalho, né? Não tem mais uma renda mensal. Aí sim que o dividendo é mais importante. Se você ainda é jovem, ainda tem renda, ainda faz seus aportes, eu acho que você precisa se preocupar menos com os dividendos e mais em crescer cada vez mais esse bolo de dinheiro que é o seu patrimônio. Agora, o mais importante para você conseguir atingir seus resultados mais rápido é focar em aumentar os seus aportes e ter uma rentabilidade aí ok na sua carteira. Coisa de 10 a 12% ao ano já é mais do que o suficiente para você finalmente começar a enriquecer. Não fica aí tentando mil e uma coisas, se matando o dia inteiro no computador, tentando aumentar 0,5% ao ano da sua rentabilidade. Isso daí vai fazer pouquíssima diferença no seu resultado. Faz muito mais sentido você dedicar essa energia para aumentar o seu aporte, porque é muito mais fácil e mais eficiente você focar naquilo que você tem controle total, que é justamente o quanto de dinheiro você investe por mês. A sua rentabilidade você pode sim influenciar, mas você não tem controle total. Renda variável, olha o nome, varia, não tem como você dizer exatamente qual que vai ser a sua rentabilidade. Então foca nesses aportes, mantenha essa rentabilidade ok, que com certeza você vai estar aí no caminho para a sua independência financeira. E pode contar comigo para o que você precisar durante essa caminhada. Saiba que ela pode até ser longa, mas vai ser extremamente recompensante quando você chegar lá no final. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo no vídeo e de se inscrever no canal para apoiar o meu trabalho. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.